Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Meus queridos irmãos e irmãs, no início desta missa, nós vamos pedir pelas intenções do descanso eterno. Geisa Teresinha Robusti Sacco, falecida esta semana, João Luiz Borges, falecido ontem. Rezamos também pelas vítimas do coronavírus e por todos os doentes. Pedimos também pela saúde de todos os profissionais, todos aqueles que se encontram na linha de frente, lidando com as infecções do povo. Rogamos também pelos líderes da sociedade, para que deixem seus interesses e busquem só o bem comum. Nesse domingo, lembramos de Renato e Lourdes Ajar, que celebram 61 anos de matrimônio. Por fim, a todos os que celebram conosco esta liturgia pela internet e pelas todas as mídias sociais. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, a conversão. Reconheçamos ser pecadores, invoquemos com confiança a misericórdia do Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça
caminhar com alegria na mesma caridade que levou vosso Filho a entregar-se à morte, nosso amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, aquele que ressuscitou Jesus Cristo vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito, que mora em vós. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Os discípulos. Vamos de novo à Judéia.
Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro há 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente. És o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar que tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou.
Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graça por isto. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com tantas começo do ano 2020, tantas coisas realmente inesperadas. Todas estas coisas têm roubado toda a nossa atenção em muito pouco tempo. Muita da nossa energia afetiva está e foi abalada. O nosso estado psicológico ficou e fica procurando verdades onde não se tinha muita certeza. Uma doença que rouba e roubou de nós muitas vidas. Vidas valiosas pela estatística, não podem ser avaliadas pelo número, porque toda vida é sagrada. Toda vida é glória de Deus, porque as vidas pertencem somente a Ele. O mistério da nossa vida nestes dias, de forma especial, se coloca de maneira obscura diante de nós quando perdemos o controle de algo que nós pensávamos tontamente ser da nossa possessão. Durante este tempo que temos passado em casa, obedecendo com prudência, sadia e caridosa, vemos os fatos e chegamos a uma conclusão.
que nós, seres humanos, somos absolutamente e sem dúvida frágeis. Aquilo que é o olho humano torna visível toda a nossa fragilidade. O salmista nos lembra: nós somos como a erva que cresce, de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Nós estamos preocupados, sim, se vamos ficar doentes a causa do vírus da moda. Se alguém da família já é idoso se coloca em risco, ficamos com temor, porque a vida é valiosa. Nos toca a nossa geração concluir por meios difíceis que a vida escapa de nossas mãos. Preservá-la vai além da nossa força. Não podemos conter aquilo que é de origem divina. Ficamos perdidos porque não temos esse controle. Nós devemos, sim, fazer tudo possível para preservar a vida que é dada por Deus. Muito importante neste tempo de tanta turbulência na mídia social, não nos esqueçamos que estamos vivendo um tempo especial da nossa fé. Isto vai nos ajudar. Um tempo que não pode ser abalado. Um tempo valioso na vida da igreja. O tempo da Quaresma. Um tempo universal, acredito, que pode e deve dar sentido ao tempo da quarentena que já muitos começaram. Os fiéis, aqueles que não acreditam em nenhuma fé. Não nos percamos, não gastemos mais tempo com aquilo que já sabemos. Nós aprendemos, embora alguns ainda não, sobre a gravidade da nossa situação. Aprendemos sobre os cuidados contra o contágio, sobre aqueles que são mais frágeis e precisam da nossa atenção. É muito fácil se perder com tanta informação, com tanta polêmica, mas talvez seja necessário fazer uma coisa que eu escutei por aí: o recolhimento. Aprendamos a nos recolher em casa, aproveitemos este tempo que não é de férias propriamente dito, ou um tempo livre para nada fazer, mas é um tempo precioso para aprender sobre a nossa fé, sobre o nosso relacionamento com Deus e quem é Deus. Como olhamos tudo isso que acontece ao nosso redor com um olhar de fé. Nós não vamos ter de novo esse tempo, espero que não desse jeito, não motivado pela dor que nós enfrentamos hoje. Um tempo para descobrir melhor quem é aquele que nos chama a sair da pior pandemia espiritual, que mata muitas vidas todos os dias. Mortes que não vemos, mas muitos corpos estão sepultados profundamente pelo peso do pecado. Por que nós estamos tão preocupados em manter as pessoas vivas no mais amplo sentido? Não é por uma razão social, nem filosófica, nem muito menos política ou econômica, mas porque a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus, nos lembra Santo Irineu. Deus quer que nós estejamos sendo até o máximo do nosso esplendor, que é a imagem de Deus. Por isso que Ele odeia e não é conivente com o pecado nem com a morte da alma. A leitura do profeta Ezequiel sobre a visão do povo de Israel que estiver em pecado nos mostra esse desejo de Deus que quer abrir as nossas sepulturas e que nós vivamos de novo com um espírito novo, com o Espírito de Deus. Não há outro desejo a aprender, não há outro desejo a saber, mas que Deus nos quer tirar independentemente onde nós nos encontremos no reino do pecado, para que vivamos com Ele. Temos ouvido várias leituras belíssimas da caminhada espiritual que nos leva ao Gólgota e à ressurreição. E como diz na linguagem teológica, um crescendo dos sinais de Jesus.
Hoje nós ouvimos a dramática passagem de Lázaro, irmão de Marta e Maria. A passagem tem o efeito de completar o desejo do chefe dos judeus de procurar Jesus e matá-lo. Há muitos elementos que nós podemos ver e só gostaria de apontar alguns. Hoje nós lidamos com uma morte, muito comum agora nessa temporada, talvez com muitas mortes. Lázaro estava já morto há 4 dias, quando Jesus o visita. E embora Jesus tinha sido informado que o amigo querido não estava bem, que ele estava doente, Jesus não sai correndo. Ele continua ali mais 2 dias. Isso nos deixa confusos. Não era para Jesus, pelo menos, proferir algumas palavras, como ele fez com o servo do centurião, e curá-lo? E ficamos ainda mais confusos quando Jesus disse: esta doença não leva à morte, mas ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Uma doença de Deus para a glorificação do Filho. Isto é muito duro de dizer e muito mais difícil de compreender. O coronavírus é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Quem depois de ouvir tudo isso negará a sua fé? Aqueles que perderam uma pessoa amada hoje, ontem, recentemente, e que agora é um momento simplesmente de muita dor e de muita saudade. Como lidamos com esta glória de Deus? Meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos sem saber ao certo a pedagogia de Deus. Só sabemos que Ele quer o nosso bem e mais nada. Deus não tem outro propósito senão incitar o bem que existe em nós, sentir seu amor e que nós possamos amar também os outros, se for o caso, através do sofrimento, através da doença, através do coronavírus. E continuamos ainda mais confusos. Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Aí já é demais, como diz um dos meus irmãos monges, basta. Alegro-me por não ter estado lá, aí que não entendo mesmo. Aquele que é tão caro para Jesus morre e ainda uma certa alegria. O que nós vamos ouvir depois é uma reclamação, ou melhor, é a dor de todo ser humano, que todos nós, em várias formas, circunstâncias e níveis, temos dito, talvez em pensamento. Maria e Marta, cada uma delas vai dizer: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Se tivesse chegado no hospital, meu irmão não teria morrido, meu pai não teria morrido, eles estariam todos vivos, estariam em casa como um dia normal. O Senhor é o Senhor da vida. Ele mesmo fala assim de si mesmo. Ele quer que nós estejamos vivos e que vivamos plenamente dele. Que aprendamos a viver agora, neste tempo, em comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Jesus não estava alegre pela morte de Lázaro. Ele se comoveu e chorou. Existem 3 lugares no Novo Testamento que eu me lembro, pelo menos, onde Jesus chora. Quando ele avista Jerusalém, começa a chorar. Ele vê os pecados passados e futuros das pessoas e seu coração se rompe. Ele chora quando está no Getsemane, antes da sua paixão. E chora hoje também, pela morte de seu amigo Lázaro. Ele chora e se compadece por cada um de nós, pela nossa perda do ser amado. Quem é esquecido? A sua humanidade, em comunhão com a sua divindade, expressa o sofrimento de ver o nosso pecado deteriorando a nossa alma, negando o seu poder salvador,
negando a sua graça redentora. Jesus foi comovido pelo amor dos que sofriam pelo irmão, pelo amigo. Eu acredito que as palavras de Jesus antes da sua ascensão, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, significa isto exatamente. Estar conosco, como nos lembrou o irmão Gregório, na tristeza, na saúde e na doença, em cada aspecto de nossa vida Ele está presente. No confinamento de uma quarentena e no expandir, no alargar-se de nossa vida, que eu acredito que voltará ao normal. Jesus esteve sempre com Maria, com Marta e com Lázaro, mas do jeito dele. E é assim que tem que ser, do jeito de Jesus, mesmo que doa. Nós vamos entender mais um pouco, eu acredito, sobre esta pedagogia de Deus no desfecho da ressurreição de Lázaro. Jesus disse assim: por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creais. Lázaro estava irremediavelmente morto. Jesus, como nos vimos nos domingos anteriores, Ele é a água que dá vida, Ele é a vida. Ele é o alimento maior do que Moisés apontou no deserto ao povo. Jesus abre os olhos para a verdadeira luz ao cego de nascença. Estes dois sinais vão confundindo o povo, mas também vão convertendo os corações. Ainda faltava vencer a morte em antecipado. Foi em favor de nós, de todos nós aqui presentes, eu acredito assim em cada coração, que quando viram o que Lázaro, creram. A morte e ressurreição de Lázaro foi para o nosso benefício. Foi para ver a glória de Deus se manifestando no Filho. A doença de Lázaro, toda doença, não leva à morte, mas de fato para a vida, para todos. Aonde estavas, meu Senhor, quando precisávamos de Ti? Aonde estavas quando nosso irmão morria em agonia? Ele estava ali, sempre junto. Onde está o Senhor no desânimo e cansaço dos agentes de saúde, médicos, enfermeiros, enfermeiras que atendem o povo infectado? Aonde está o Senhor quando o idoso já não consegue mais respirar, mas a sua vida desfalece? Aonde está o Senhor quando a decisão tem que ser tomada entre o jovem e o idoso tomados pela doença? Aonde está o Senhor quando nós não nos importamos com a seriedade da nossa situação? Aonde está o Senhor na miséria e no meu pecado? Ele está ali, se comovendo junto conosco. Cada um de nós é seu amigo Lázaro querido e ele chora por nós. Mais que uma morte física, eu acredito, simbólico na morte de Lázaro, que expressa nossa condição, na qual não podemos estar. Existem outras passagens no Evangelho que nos falam de mortes também. A filha de Jairo, uma jovem de 12 anos, que tinha sido dada como morta, mas Jesus lhe disse, Talita cum, levanta-te. Temos o filho da viúva de Naim, um homem já adulto também. Jesus, ao ver a viúva, se compadece e lhe disse, não chore. Se dirige para o jovem e lhe disse também, levanta-te. Em cada uma dessas duas mortes temos talvez a nossa condição de pecado. Na pequena menina, talvez, quando as nossas paixões desordenadas começam a crescer, e no jovem, o filho da viúva de Naim, talvez quando as nossas paixões, já numa idade adulta, começam a se arraigar. E hoje, Jesus fala para o Lázaro, com voz forte, que saia da tumba. Lázaro representa-se uma morte espiritual muito profunda. O mais importante, meus queridos irmãos, independentemente da nossa condição de pecado, seja de uma criança, de um jovem ou de uma pessoa já idosa, Jesus nos diz, levante, sai da tumba, agora. Nos chama com voz forte e voz firme de autoridade. Não é a voz de um simples mestre, não é uma voz argumentativa, mas uma voz totalmente criativa, que nos recria em cada sacramento onde a sua graça está presente.
aquela voz que criou tudo desde o início, o cosmos e o tempo. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus nos diz para levantarmos mais uma vez que não tenhamos medo. Confiemos na sua graça e providência. Ele está conosco. Não se agite, não se desespere. Não se perturbe. O que acontece no mundo de hoje serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado, para que homens e mulheres se voltem para Deus, para que presidente e chefe de Estado, olhando a sua miséria, impotência e despreparo diante de uma doença, reconheçam a Cristo como aquele que está no controle da vida, para que muitos cientistas e médicos percebam que não são deuses, mas que se coloquem como instrumentos de Deus para aliviar os sofrimentos do povo, para curar a vida que pertence somente a Deus. Isto é levantar-se da tumba, reconhecer a Cristo como Senhor do corpo e da alma. Nós precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, aprender muito. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e derrame sobre todos nós, em todo o mundo, a sua graça e sua salvação. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Santo, na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, o Senhor também nos dá a vida. Ofereçamos-lhe com renovado ardor as nossas preces, dizendo juntos: pela Igreja chamada a anunciar o Evangelho da verdade e da vida, ó Cristo Jesus, nós os pedimos. Senhor, escutai-nos. Pelos homens de boa vontade, chamados a servir a Deus e aos irmãos, ó Cristo Jesus, nós os pedimos.
Senhor, fonte da vida, escutai-nos. Pelos sofredores, chamados a unir seu sofrimento aos de Cristo, ó Cristo Jesus, nós os pedimos. Senhor, fonte da vida, escutai-nos. Pelos líderes da Igreja e do mundo, chamados a ser guardiães da vida, ó Cristo Jesus, nós os pedimos. Senhor, fonte da vida, escutai-nos. Por todos nós, chamados a viver segundo o Espírito Santo de Deus, ó Cristo Jesus, nós os pedimos. Senhor, fonte da vida, escutai-nos. Pelos mortos, pelo coronavírus e por todos os falecidos, para que gozem na paz eterna, ó Cristo Jesus, nós os pedimos. Senhor, fonte da vida, escutai-nos. Pelas vítimas da pandemia de coronavírus e pelos que deles cuidam, para que tenham renovadas suas forças, ó Cristo Jesus, nós os pedimos. Senhor Jesus Cristo, oração para celebrar vossa vitória sobre o mal e a morte. Nós vos pedimos, escutai vosso clamor e as preces que vos confiamos, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Verdadeiro homem, Jesus chorou, amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, Ele o ressuscitou, tirando-o do túmulo, compadecendo-se da humanidade que jaz na morte do pecado. Por seus sagrados mistérios, Ele nos eleva ao reino da vida nova, enquanto esperamos com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas
o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. Papa Francisco, o nosso Bispo João Inácio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade.
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, con Cristo, en Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, honra e toda a glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oremos.
concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, por Cristo nosso Senhor. Gostaria de dizer então uma vez mais uma palavra de gratidão àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, dizer da nossa oração por todos, da saudade que sentimos da presença de todos junto a nós, nossas famílias, nossos amigos, nossos benfeitores que continuam, apesar desse momento de dificuldade para todo mundo, nos ajudando. Uma palavra especial de gratidão àqueles que ouviram o nosso apelo feito pelas redes sociais e para nos ajudar a adquirir o Conselho. Continuamos firmes na fé, na esperança do Cristo que é e com confiança, o olhar fixo nele, caminhemos nesse momento sabendo que Deus há de ter misericórdia de nós. Continuamos invocando a proteção e a intercessão de Nossa Senhora para que livre a todos nós, livre o nosso mundo e o nosso tempo o quanto antes desse mal. Ficamos sempre unidos no Cristo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para a bênção solene. Deus Pai, misericórdia conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo a alegria do retorno à casa. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de missa